Fala, meu povo! E aí? Tudo tranquilo? Mais um videozinho essa semana, hein? Ah, coisa boa! Hoje eu vou gravar para vocês um vídeo bacana, trocando uma ideia sobre fritura. Fritura, vamos lá! E aí, pessoal? Estamos de volta! Bom, hoje eu vou conversar com vocês a respeito da fritura do salgado congelado, tá? Esse é eu diria assim, que é o ponto mais frágil, mais complicado do nosso produto, tá? Quando eu falo nosso produto, eu falo o salgado congelado em geral, tá? Porque a grande maioria dos salgados, eles têm basicamente a mesma regra, o mesmo jeito de fritura, tá? Eu vou falar sobre o nosso produto, até porque é o que eu conheço e eu tenho condições de falar mais tecnicamente, de dar algumas explicações. Acredito que as mesmas explicações também sirvam para outros produtos, até mesmo para o teu produto que tu fabrica em casa e que daqui a pouco tu tá aí com um probleminha dele tá estourando e tal, tá? Então vamos lá. Quando eu faço a entrega do salgado, eu sempre dou um treinamento para o cliente, eu explico para ele como fazer a fritura, tá? Apesar de ser fácil, não é complicado, é fácil de fazer, tá? Só que a fritura, ela demanda alguns passos, algumas questões que tu tem que fazer do jeito certinho, tá? Para ti não ter problema, certo? O salgado, ele não é como batata frita, por exemplo, que tu coloca lá no óleo, vai assistir a novela, 10 minutos depois tu volta lá, vê se está pronto ou não, tá? Então o pessoal confunde um pouquinho o processo de fritura e aí acontecem os acidentes, tá? E óleo quente, pessoal, não é brincadeira. Óleo quente é algo muito sério, tá? A queimadura com óleo quente é algo muito grave, muito sério, tá? A gente recomenda, por exemplo, que tu jamais faça fritura de qualquer coisa perto de criança, perto do teu animalzinho de estimação, tá? Jamais faça isso, tá? Mantém outras pessoas longe do ambiente onde tu tá fritando, tá? Usa, quando possível, sempre que possível, de preferência, equipamento de proteção individual, né, EPI, então um óculos para fritura, né, para proteger os teus olhos. Usa roupa comprida, se tu puder, uma camiseta, uma segunda pele ou um protetor. Existem uns protetores, tá, que tu veste no braço, assim, ele vem até uma parte do braço, tá? Usa calçado fechado, sempre que possível, caso dê algum acidente, alguma coisa, vai voar óleo e tal, né? Então não vai te machucar. Então esse tipo de cuidado é básico, né? É básico, tu tem que ter sempre, tá? Então vamos lá, o que a gente recomenda que tu faça, tá? Então, primeira coisa, não usa aquelas frigideiras, sabe aquelas frigideiras baixinhas, assim, que o pessoal usa para fritar ovo, alguma coisa assim, fazer panqueca, alguma coisa do gênero. Então não usa aquilo, tá? Aquilo não é legal para fritar salgado. Por quê? O salgado, ele tem que ser frito por imersão no óleo. Ele tem que estar nadando no óleo, tá? Então, naquelas frigideiras, a lâmina de óleo, ela fica muito pequenininha, ela fica muito baixa. Então o salgado não fica boiando, não fica mergulhado no óleo. Ele vai ficar uma parte no óleo, uma parte fora do óleo. Isso não vai dar certo, não vai ficar legal, tá? Então, tu não precisa usar uma panela grande, não precisa ser uma panela grande, mas usa uma panela pequena, porém alta, ela tem que ser alta, tá? Coloca bastante óleo nessa panela. O salgado, ele tem que ser frito numa altura de 2 a 3 vezes a altura dele de óleo, então tem que ser bem altão de óleo, tá? Por isso que tu não precisa usar uma panela grande, que aí tu não precisa usar muito óleo, né? Uma panela pequena. Então, a primeira dica é a temperatura do óleo, né? O óleo, ele tem que estar
aquecido, pré-aquecido a 200 graus, aproximadamente 200 graus. Essa temperatura tem uma dica da vovó que funciona, que tu coloca um palito de fósforo no óleo e espera esse palito acender. Quando esse palito acender, o óleo ele está a mais ou menos 200 graus, tá? Então é o ponto onde tu inicia a fritura, certo? Então o salgado ele tem que estar completamente congelado para te fritar. Tu não pode fritar salgado descongelado. O pessoal tem muito essa dúvida. Ah, mas eu tiro meia horinha antes, uma horinha antes de fritar? Não. Tira ele do freezer e já faz a fritura imediatamente, tá? Um erro muito comum que as pessoas cometem é tirar o salgado, começar a fritura e deixar o saquinho de salgado do lado da panela ali onde tu tá fritando. Então é um ambiente quente, um ambiente que vai ter calor, uma fonte de calor, e vai descongelar aquele salgado. Aí o pessoal reclama assim, olha, eu comecei a fritar, deu tudo certo, e daqui a pouco começou a estourar o salgado, começou a não funcionar mais. Por quê? O saquinho estava do lado da panela e descongelou, obviamente, por causa do calor, né? Então, enquanto tu vai fritando as porçõezinhas, mantém o saquinho de salgado dentro do freezer. Deixa ele lá para o salgado ficar bem congelado, tá? Poucas unidades por vez, tá? O salgado tamanho coquetel, que tem 20 gramas, a gente recomenda que tu frite em torno de meia dúzia, 10 unidades por vez, tá? Por que isso? Porque como ele está congelado, é como se tu fosse fritar gelo, certo? Então quando tu colocar o salgado no óleo, ele vai estar gelado, o óleo vai estar quente, o salgado vai esfriar o óleo. Se tu colocar muita quantidade, o óleo vai ficar gelado, e ao invés de fritar o salgado, ele vai encharcar o salgado. Então o que vai acontecer? O teu salgado vai ficar gorduroso, ele vai se desmanchar. Algumas pessoas na ânsia, na pressa de fazer o salgado, de preparar para ser mais rápido, colocam lá meio pacote de salgado. O que acontece? O óleo fica frio, encharca, aquilo desmancha tudo, vira uma polenta dentro da panela. É horrível, tá? Então fritar poucas unidades por vez, meia dúzia, 10 unidades no máximo, não mais do que isso, tá? Pois bem, quando tu colocar o salgado na fritura, tu começa a marcar o tempo, tá? Então o salgado coquetel a gente recomenda para o nosso salgado a fritura de 2 a 3 minutos no óleo, quente, a 200 graus. O salgado congelado, tá? Então 2 a 3 minutos. Se tu gosta do salgado mais clarinho, deixa 2 minutinhos. Se tu gosta dele mais passadinho, mais crocante, mais escurinho, deixa 3 minutos, mas nunca mais do que isso. E cronometra esse tempo. Usa o teu celular, ou usa um cronômetro, ou usa um relógio, qualquer coisa que tu tiver à disposição para te marcar o tempo é interessante, tá? Então 2 a 3 minutos fritando. Depois desse tempo, tira o salgado. Tira ele e coloca ele de lado. O que acontece? Quando tu tirar ele da fritura, o recheio dele, o meio, ainda vai estar gelado ou congelado, tá? Isso é normal, é assim mesmo que funciona, tá? O que acontece, pessoal? O salgado, ele já é cozido, tá? A massa dele já é cozida, o recheio também. Então o salgado ele já é pronto, ele já está finalizado. A fritura, ela serve para deixar ele douradinho e para esquentar ele. Esse é o papel da fritura, tá? Então o pessoal confunde achando que a fritura faz cocção do salgado. Não faz. Ele já é pronto. Tanto que aqui na produção, às vezes eu entro lá, eu pego na empanadeira, na saída da empanadeira, eu pego um salgado e como ele, tá? Então, se tu quiser, inclusive, pegar um pacotinho nosso, descongelar uma unidade ou duas e comer, tu pode comer, não tem problema, tá? Ele já é cozido, ele já é pronto. A fritura é só para esquentar e deixar ele douradinho, tá? Então, não estranhe quando tirar o salgado do óleo, ele ainda está gelado ou congelado no meio. O que tu faz? Deixa ele descansando, 5 a 10 minutinhos, vai fritando os outros salgados, colocando por cima, coloca por cima, tá? Que a própria caloria que ele pegou na fritura vai derreter o meio, ele vai ficar quentinho, tá? Qual é um erro muito comum que as pessoas cometem? Aí para vocês entenderem, tá?
frita o salgado, tira, pega um, coloca na boca. Ele vai estar gelado ou congelado no meio. Aí a pessoa diz assim, deixa mais tempo porque ele está cru. O que que acontece? Aí tu vai fritar ele lá por 4, por 5, por 6 minutos. O recheio, o meio vai esquentar, vai aquecer, certo? O que que acontece com tudo que aquece? Expande, aumenta de tamanho, né? Os fios, por exemplo, nos postes de luz, quando é muito calor, eles aumentam a barriga deles. Quando é mais frio, eles ficam mais retinhos, certo? Então tudo que aquece aumenta de tamanho. O recheio do salgado ele está enclausurado ali no meio, ele está fechado no meio do salgado. Ele não tem para onde ir se ele aumenta de tamanho. O que que acontece? O salgado estoura, ele explode que nem pipoca, tá? Então, o motivo do salgado estourar quando tu está fritando ou tu começou a fritar com ele descongelado e ele ferve rápido, o recheio esquenta rápido, tá? Ou tu fritou ele por muito tempo, né? Tu deixou lá 4, 5, 6 minutos fritando, né? Então o que é a tua proteção? A tua proteção é exatamente o salgado sair do óleo com o meio dele gelado ou congelado. É a certeza que tu tem que ele não vai explodir no óleo. E o aquecimento do meio se dá no processo seguinte, que é o descanso, 5 a 10 minutinhos ali paradinho. Tu vai empilhando os outros, que ele vai fazer uma caloria, né? Ele vai ficar bem quentinho, vai ficar perfeito no meio, tá? Vocês têm que ter muito cuidado com o processo de fritura, porque como eu já falei no início do vídeo, é algo muito perigoso de ser feito e as pessoas subestimam muito isso, né? Então eu sempre dou o treinamento, eu sempre explico para o cliente, no caso do revendedor eu sempre peço que ele explique para o cliente dele, porque muitas vezes o pessoal diz que o salgado é ruim, que não funciona, que não é bom e tal, e tu vai lá olhar, é o processo de fritura. A pessoa não seguiu as instruções como deveria ter seguido para que o salgado ficasse perfeito, tá? Então, galera, fica aí, são 5 dicas básicas, tá? Para te conseguir fazer uma fritura perfeita. Então, primeira dica é o óleo, quantidade bastante óleo, e o óleo tem que estar a 200 graus. Lembra da dica do palito de fósforo, né? Coloca o palitinho de fósforo lá, quando ele acender, tá na temperatura, tá? Fritar o salgado congelado, é a segunda dica, sempre completamente congelado, tirou do freezer e frita. E lembra de manter o saquinho dentro do freezer enquanto tu tá fritando as porções. Terceira dica, muito importante, o tempo de fritura, 2 a 3 minutos, tá? Poucas unidades por vez, meia dúzia, 10 unidades, e o tempo de descanso, 5 a 10 minutos depois, tá? Então se tu seguir essas 5 dicas, se tu seguir essas 5 pequenas dicas e simples dicas, tu nunca vai ter problema fritando salgado. Tá bom, galera? Tu que é salgadeira que está produzindo, a gente atende muitas salgadeiras. E às vezes quando tu vai entregar, elas reclamam pra gente exatamente disso, que o salgado delas está estourando. Então essa é uma boa dica. Se tu produz salgado, tu tá com um problema do teu salgado tá explodindo, tá estourando quando tu frita, experimenta congelar ele. Congela ele, frita ele congelado para te ver como melhora, tá? Já teve casos que a gente deu essa dica para clientes que compram alguns produtos nossos para aumentar a linha deles, né? Que passaram a fazer assim e resolveram o problema, né? Começaram a fritar o próprio produto que ela produz, risoles ou coxinha, alguma coisa assim, congelado e pum, resolvido o problema da fritura, não explodiu mais, né? Tá? Então, pessoal, vamos ter cuidado com isso, vamos prestar atenção nas instruções do produto. Se vocês têm produto de outro fabricante, procurem entrar em contato com o fabricante, lê a embalagem do produto ali, deve ter, é obrigatório, pelo menos que tenha as informações de como fritar, prestem bem atenção e façam exatamente daquele jeito. Beleza? Então tá, galera, por hoje é isso, tá? Eu espero ter ajudado mais uma vez aí com algumas dicas. E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, poder dividir alguns aprendizados, né, que
no dia a dia a gente vai aprendendo, vai vendo, vai observando uma coisa aqui, uma coisa ali, e é bacana poder dividir isso com vocês, tá bom? É um grande prazer estar aqui e eu espero que eu sempre possa estar aqui com vocês para nós bater um papo, tá? Um beijo, até a próxima, tchau!